Bom dia oficialmente a todos, a todas. Eu vou começar fazendo minha audiodescrição, porque nós gravaremos esse conteúdo. Não sabemos ainda se irá para o canal do YouTube ou se vocês receberão diretamente nos e-mails de vocês. Então, sou Alessandra, uma mulher alta, loira, de cabelos crespos, encaracolados. Estou vestindo um blazer branco e uma blusa verde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento, nossa jornada da convivência e especificamente nessa manhã ao primeiro seminário de acolhimento conjunto, primeiro seminário nacional de acolhimento conjunto. E nós estamos muito felizes em receber vocês em nossa casa e, de fato, concretizar algo que a gente sonhou, como dissemos ontem. Há alguns anos nós temos sonhado em realizar o primeiro seminário de acolhimento conjunto. A Associação Beneficente Encontro com Deus é pioneira na realização deste serviço. A princípio, até onde sabemos, a organização social que realiza esse serviço há mais tempo em nosso país. E para nós é motivo de orgulho, sim, aprendemos a valorizar aquilo que fazemos, também com humildade, mas valorizando aquilo que temos construído ao longo desses 25 anos. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu trarei alguns recados aqui para vocês, para a gente começar essa manhã de uma forma organizada. Então, nós temos na programação de hoje, que vocês também tiveram acesso, uma palestra com o Patrick, agora pela manhã, falando sobre acolhimento conjunto, e, na sequência, as oficinas. Vocês, inclusive, já se inscreveram e poderão e serão direcionados por mim, ao término da palestra do Patrick, para vocês saberem exatamente para onde vocês irão. Uma oficina será aqui e as outras duas em outros espaços aqui da instituição. É uma forma também de vocês conhecerem os nossos espaços, e essa foi uma das ideias de nós fazermos o evento dentro de casa, para que vocês também tivessem essa imersão, conhecessem os nossos espaços e o nosso serviço. E aproveitando também, já quero dar um recado, quem tiver interesse em conhecer parte das instalações da casa que abriga as mulheres adultas com seus filhos, nós faremos isso de uma forma organizada logo após o almoço, a 1h, aqui em frente à igreja, em 1 ou 2 grupos, dependendo do número de pessoas, visitando parte das instalações, obviamente não toda ela, por respeito às famílias acolhidas, mas para que vocês tenham um pouquinho de noção, né, de como é o espaço onde elas moram junto com seus filhos. Quero aproveitar também para enfatizar algo que aconteceu ontem, que ontem foi o dia do pedagogo. Temos pedagogos aqui? Temos. Muito bom, sejam bem-vindos. E eu quero aproveitar, e eu não fiz algo que eu tinha me preparado. Sara, você pode pegar um guia lá para mim, por favor? Fazendo essa conexão do Dia do Pedagogo. Então, nós temos 2 pedagogas que atuam dentro dos nossos serviços. Na verdade, temos 3 pedagogos, né? Exatamente, perdão. É porque eu cuido de 2 serviços e esqueci do outro. Jussara, Diogo e Elisa. Eles estão aqui agora? Não, mas vocês irão conhecê-los. Então, enfatizando, né, o papel do pedagogo e a importância dos pedagogos dentro do serviço de acolhimento, conduzindo esses processos de aprendizagem, tanto das crianças quanto das mulheres adultas, das mães adolescentes, e não só a construção dos processos de aprendizagem, mas a garantia também do acesso à educação, que é algo que quem adquiriu, e era por isso, queria fazer a propaganda, não sei se todos vocês fizeram inscrição com o guia, acredito que a maioria sim. Quem não adquiriu o guia, ele está disponível para venda ali fora, no nosso estande, e ele é basicamente o nosso projeto político-pedagógico completo. Porém, nós fizemos em versão guia, né, para que outras pessoas também pudessem acessar e não fosse um documento tão interno. Então, ele está disponível também para quem quiser conhecer mais, tanto os fundamentos, pilares, valores, princípios do serviço e também o papel de cada membro da equipe técnica, do grupo de educadores e cuidadores sociais também, tá bom? Fica a dica aqui para vocês. Então, oficialmente, né, dando início ao primeiro seminário de acolhimento conjunto, o Patrick trará muitas informações sobre o serviço. Então, eu não vou fazer essa introdução agora, até porque a gente já atrasou um pouquinho no tempo, mas eu gostaria de, antes de passar a palavra para ele, inspirada ou provocada pelo meu colega Charles, que eu não sei onde ele está agora, ele pediu para que eu trouxesse uma breve reflexão
ou um momento de conexão entre vocês e esse evento. E é um momento de acolhimento, porque é sobre isso que a gente vai falar, sobre acolher. E a gente tem aprendido sobre a necessidade de nós nos acolhermos também, para podermos acolher outros com qualidade, com saúde mental e emocional. Teremos uma palestra também, uma oficina especificamente sobre isso, logo mais, conduzida por mim e pela Renata, psicóloga organizacional. E eu fiz um breve poema para vocês. Então, se vocês puderem... Acabei de fazer, gente. Mas fiz com o meu coração. Se vocês puderem fechar os olhos, eu agradeço. Vou ler para vocês, tá bom? Acolher. Meu bem-querer. Quem é? Eu mesmo? Quem eu amo? Quem me ama? Quem me ouve, me abraça e me ama? Meu bem-querer. Me critica ou me inspira? Me explica ou justifica? Meu bem-querer. Me recolhe e acolhe. Então, te acolhe e te alcança, promovendo esperança. Obrigada a todos pela presença. Tenham um ótimo evento. Obrigada. Patrick, eu vou te apresentar agora, só um minuto, para as pessoas que ainda não te conhecem. Só um minutinho. Estava na mão, gente, mas na hora, né? Espera aí só um pouquinho. É que eu quero ler o mini currículo. Eu conseguiria te apresentar, claro, Patrick, com certeza. Só um pouquinho. Para quem não conhece ainda. Vamos lá. Patrick Reason, em inglês. Fundador e gestor da OSC Encontro com Deus, que realiza o acolhimento conjunto de crianças, adolescentes e suas mães, e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no município de Curitiba, Paraná. Conselheiro suplente no Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente de 2018 a 2022. Secretário nacional do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária de 2017 a 2021. Secretário-geral da FICE Internacional. Patrick, suba ao palco, por gentileza. Bom dia a todos. Muito agradecido, muito mais relax hoje. Ontem não estava fácil. Momentos muito formais, a gente não sabia se tudo iria funcionar direito, nem sabíamos se as cadeiras iriam caber neste espaço, né? Então, várias variáveis. Quero agradecer a todos que estavam aqui ontem e aqueles que estão hoje de manhã, chegando agora também. Sejam muito bem-vindos conosco. Espero que esses 2 dias sejam muito proveitosos, né? E pensando, né, no decorrer destes 2 dias e meio, nossa ideia era ter vários aspectos daquilo que somos num todo, de trazer a mais formalidade ontem à noite. Então, a ideia é que, aos poucos, a gente vai se relaxando e virando aquilo que somos no dia a dia, de fato, né? Que é nosso trabalho, nossa pegada na área social, nossa vocação, nossa paixão, né, tudo que seja. E eu já te avisando, a noite hoje e amanhã à noite vai ser muito fervo, né? Então, quem gosta disso, vem e sinta-se à vontade. Quem não gosta, vai lá assistir Netflix, vai lá achar outra coisa, porque a galera vai estar tomando conta deste espaço junto conosco. Fico muito feliz. Então, agradeço a recepção de todos, bem-vindo à nossa casa. E vou entrar no porquê, né? Se pudesse, isso mesmo. Então, vamos... Então, meu papel hoje, eu tenho que fazer isso, acho necessário fazer isso, porque ninguém vem aqui querendo, eu quero visitar uma instituição e ter uma apresentação de 2 dias sobre uma instituição, né? E ninguém tem energia para isso, nem interesse em fazer isso, porque acredito eu que todos nós aqui
temos paixão pelo que faz e tem muitos para ensinar. Mas por estar falando de uma metodologia de cuidado, modalidade de cuidado, que de fato é muito simples, né? E eu agradeci a Júlia hoje de manhã pela sua palavra ontem, pela essência dela nos trazer de volta ao valor do relacionamento, do vínculo, da afetividade, os vínculos, né? Cada vez mais importante para cada criança, cada mãe, cada mulher, e lembrar esta essência, né? Os vínculos significativos, essa era a palavra que eu estava buscando, né? Os vínculos significativos, porque são a essência da vida. Somos seres sociais, necessitamos uns dos outros e tem pessoas que marcam nossas vidas. E isso também tem muito a ver com o livro que está lá fora, que na realidade é autobiografia, mas ele fala muito mais das pessoas com quem a gente conviveu nesses 25 anos. Então, voltando ao acolhimento conjunto, né? É uma nova modalidade. Pode passar, por favor, vamos entrar um pouco, né? Lembrando que estamos aqui para celebrar 25 anos deste serviço ininterrupta. Não pode passar, né? Tranquilo. E esta é a primeira imagem que nós temos de uma casa alugada, onde minha filha, né, também uma prova que eu tinha cabelo em uma época, né? O povo gosta da boina e eu não fiz autodescrição, perdão, vou fazer, né? Eu sou um homem branco, um pouco mais velho do que parece, não. Usa boina como marca registrada, barba justa, pouco cinzento, dá para ver os anos na barba. Sou branco, olhos mais ou menos azul, cinza, amarela, estou uma mistura de cor. E estou de camisa bastante democrática aqui. Xadrez, isso. Obrigado por me lembrar. E lá nessa foto nós vamos ver eu de cabelo com minha filha, que hoje, noiva, morando na Coreia do Sul, faz 5 anos, está no meu colo lá. Só para vocês terem ideia do tempo que é essa foto. E uma casa alugada. Então, meu livro entra muito mais nisso, mas quem quer saber de todos os detalhes está posto. Mas tudo que fazemos começou através daquela experiência que estava no vídeo no começo ontem, de uma experiência de voluntariado no orfanato, o orfanato mesmo, não estou falando antes do reordenamento, antes, estava no primeiro mandato do Conselho Tutelar de Curitiba, de 98 e 99, passei 2 anos como voluntário no orfanato, mais ou menos um capelão, mas muito mais palhaço, não sabia nem falar, né? Então não sei que tipo de capelania foi isso, que eu não consegui nem falar português. Mas enfim, a gente brincava, jogava bola, né? Fazia malabares junto com as crianças, cantávamos musiquinhas. 2 anos no orfanato. E foi naquele espaço que eu vi todo tipo de violação do direito imaginável. Eu não tinha toda a compreensão dos direitos, nem do todo histórica, do conhecimento. Eu estava muito apaixonado pelo Brasil, né? Tinha conhecido a brasileira, que alguns de vocês conheceram ontem. E eu vim para o Brasil só querendo falar das maravilhas deste país. Principalmente daquilo que falava de coração. Eu venho de um país frio. O tempo hoje seria perfeito para a minha terra, né? Bem londrino mesmo. E esta vem aqui, e dentro do orfanato, brincando, coisas começaram a me incomodar. E essa incomodação era de ver mulheres em 2 categorias. Mulheres que seus filhos estavam acolhidos. No acolhimento, eles se sujeitaram às piores condições imagináveis de estar junto com as mulheres, seus filhos. Às vezes, só assistindo o seu filho de longe. O filho estava no berçário. Eles foram ameaçados em muitos momentos. Se você quer ficar aqui, você vai limpar o orfanato inteiro, lavar roupa, água fria. Não tinha nem produtos direito, nem uma luva. Lembro uma vez vindo uma mulher que sua história foi de saída do bordel, entendeu que ela merecia aquilo, de bota de borracha, naquele tanque, escovando os roupas de 55 crianças à mão, e ela sofrendo e as mãos sangrando, rachados. Mas ela ainda lá, por saber que seu filho estava e podendo observar ele dentro da mesma instituição onde ela estava lá como trabalhadora escrava sem salário para aquele espaço. Então isso me incomodava. E a segunda coisa que me incomodava, que é uma coisa que até hoje me incomoda muito nas delegacias e nos penitenciários do Brasil,
são as filas de mulher, predominantemente, como hoje estamos num espaço predominantemente feminino, hoje, visitando, não abrindo mão da sua maternidade, dos seus filhos, que só cresceram, mas hoje estão institucionalizados novamente. Aquela fileira de pessoas visitando no dia da visita acontecia no orfanato. Isso, mas calma, eu estou no orfanato ou estou onde eu estou? Claro, aí eu vou mais tarde ouvir e entender órfãos de pais vivos, toda a avaliação que foi feita para a construção do Plano Nacional de Convivência, publicado em 2006, eu vou ver esta pesquisa nacional, esta caravana que acontece no país inteiro, onde vai vendo aquilo que eu vi no meu microavaliação, onde eu fiquei sabendo que tinha um órfão no orfanato. Eu lembro o nome dele até hoje, né? Não vou falar, mas provavelmente não estava mais vivo, né? Vamos cair no real. Este rapaz com certeza não estava vivo mais. Né? Amanhã à noite nós vamos ter aqui o atual pastor desta igreja, vai vir aqui falar 5 minutos. Ele sempre me impacta com a história da vida dele. Ele fala dos 8 amigos de infância. Tem ele, mais um que está razoavelmente bem, um que está paraplégico porque levou tiro na coluna, e os outros 5 não estão mais entre nós. É a realidade de faixa etárias do nosso Brasil. É sua infância. E sabemos, né, em qualquer país do mundo, que as características que quem sai do acolhimento institucional, né, na fila da morte no Texas, é praticamente a metade passaram pelo sistema que eles chamam nos Estados Unidos, né, de acolhimento de uma forma ou outra. Nós sabemos que temos muito para avançar. E eu via nessas mulheres resposta para essas crianças que estavam visitando seus filhos no orfanato. E eu perguntava quem está trabalhando com eles. E claro, a resposta era: nós nem temos nem dinheiro direito para a sopa da semana. Estamos tanto querendo fazer um brinquedo para o pátio de concreto do orfanato. Como nós vamos estar tendo braço para trabalhar com essas mulheres? Como mencionei ontem, nas poucas palavras no começo, minha esposa se virou referência para algumas dessas mulheres dentro daquele orfanato, pelo medo, pela desgraça, pela falta de valor. E quando nós fomos convidados, né? Isso está no livro, eu não vou explicar mais, como nós fomos convidados a se retirar do orfanato depois de um tempo de ter incomodado, né, com nossos questionamentos. 3 dessas moças fugiram do orfanato, um de 16, um de 18 e um de 26 anos, e pediram, passando por vários lugares, tentaram a vida um pouquinho e vêm pedir ajuda a nós. E eu e minha esposa alugamos essa casa, né? Alugamos. E começamos este trabalho aqui ininterrupta por 25 anos. Pode passar. Então, hoje, nossa instituição, só para se situar, ele tem o serviço de acolhimento conjunto, que para quem não conhece fica nos fundos deste terreno. Este é o acolhimento conjunto de crianças com suas mães adultas. Isso eu vou mais falar hoje. Também temos um serviço de acolhimento de adolescentes grávidas e com filhos. Haveremos amanhã uma oficina específica sobre este perfil de atendimento. Né? Está nas orientações técnicas, está no ECA, este direito, este serviço, mas não tem nenhum manual, guia específico para este trabalho no Brasil. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, temos 80 crianças conveniadas pela prefeitura. Também um serviço com muito frágeis subsídios técnicos no Brasil. As orientações técnicas nacional, para mim, é quase uma vergonha. Né? Desculpe falar desta forma, mas as orientações técnicas são baseadas no serviço PET, é dado o nome Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, não tem subsídio nenhum para fortalecer vínculos e promover a convivência. Na realidade, é só uma maneira de tirar crianças da rua, pensar no trabalho, na exploração. E temos a resolução do CNAS, que vai falar do público prioritário disso. E isso me deixa muito feliz aqui hoje. Recebemos uma visita
de uma consultora do MDS recentemente aqui no nosso serviço de convivência, e ela não tinha visitado outro serviço de convivência que atendia entre seu público crianças de acolhimento. Ela não tinha esse conhecimento. Então, ela fez essa observação. Então, para nós, o serviço de convivência, né, nós não temos nenhum desejo de ser aquela instituição com dentista e tal. A gente trabalha em redes. E, né, a prova disso era, imagino eu, né, espero que vocês conseguiram ver isso ontem, pela quantidade de autoridades que estavam aqui dos diferentes setores onde nós atuamos. A saúde não estava aqui, a educação não estava aqui. Deveria ter sido, porque a gente tem grandes articulações com eles também. Mas o serviço de convivência para nós é muito fundamental. Porque, por exemplo, o nosso acolhimento, como a gente vai ver daqui a pouco, ali, em tempo médio dela é de 3 meses. Para quem não sai dentro de 50 dias, é 6 meses apenas. Então, se uma criança chega com sua mãe em outubro, vaga na escola, nem haverá. Até que essa criança já foi embora, não conseguiu nem ser matriculado na escola, nem teve aula. Mas o serviço de convivência é ininterrupto. 365 dias por ano. E dá uma pausa, uma folga, um gás para os cuidadores e educadores sociais que estão dentro do acolhimento, porque também, gente, né? Mas estamos pagando do dinheiro da alta complexidade para cuidar e vocês estão também recebendo do outro. Gente, né? Que pequenez, né? Se este valor fosse pagar metade do que era para cobrir de fato, mas também não é uma prisão, gente. Cadê o direito de convivência comunitária? Cadê o direito de estar lá fazendo amigos, indo num outro espaço? Ok, você viu, né? Já me alterei. Gatilha interna aqui. Ok. A beleza escondida também vamos estar vendo, principalmente amanhã da tarde, que todo um trabalho de pós-acolhimento, inserção no mercado de trabalho, por isso que o MPT estava aqui ontem, né? Incidência em políticas públicas que tem sido uma conquista a partir disso. Por que entramos nessa área de incidência? Principalmente porque foi forjado no fogo. Nós, como RIA, né, muitos de vocês viram, a Dani, que é presidente do SEDEC aqui de Paraná, representou a RIA, que é a Rede de Instituições de Acolhimento, ontem. E nós fizemos um levantamento que tem 17 órgãos de fiscalização. A doutora Fernanda se colocou como fiscal dos fiscais ontem, né? Quem escutou ela falando, é uma honra fiscalizar essa instituição. Parece. Minha equipe inteira tem medo dela, né? Mas assim, tá ótimo. Se ela acha que é uma honra fiscalizar, tá louco de bom. Ela tem o direito e o dever de fiscalizar. Tá ótimo. Mas direito e dever a gente sabe que não é exatamente friendly, né? Não é exatamente amiguinhos, né? O negócio às vezes vem com um pouquinho de peso, aqueles taques que todo mundo quer receber. Então, a gente estamos sendo fiscalizados por esses 17 órgãos, e às vezes que nem compreenderam entre eles. Né? Exemplo, né, gente? Cozinha de uma instituição, onde tem criança. Ou clássico, vigilância sanitária. Deus me livre, não pode ter criança aqui. Bota toca, tira a faca, não pode ter fogo. E nossa área da assistência falando, e o direito, né? Eu tenho até procurado um nome para este direito aqui. Mas eu acho que é o direito de viver. A gente tem que escrever isso na Constituição. Você tem um direito de saber fritar ovo. Você tem o direito de fazer compra de umas balinhas com dinheiro público sem 3 orçamentos. Também tem o direito de não abrir uma caixa que empilha até o teto pela compra mais barato. Gente, a gente não vive deste jeito. E por isso, quando nós fazemos uma escuta de egressos, como eu teve o privilégio com a doutora Luciana ontem à noite, quando a Júlia mencionou, né? Ela é da nossa diretoria, Júlia. A doutora Luciana, né? Ela é parte da nossa diretoria aqui. Ela é professora agora do PUC Paraná, está na Espanha fazendo pesquisa pela MDS hoje. E nós fizemos essa escuta dos egressos. E por isso você tem essa desconexão absurda. Um egresso que nunca fritou ovo na vida. Que não sabe cuidar do dinheiro, porque o acesso ao dinheiro como? Só a Caixa 2 tem instituição, porque não tem como ter, de fato, um manuso normal. Então, essa incidência em políticas públicas, ele vem promovido por fiscais chegando com um formulário que não tinha nada a ver com aquilo que estamos fazendo. Uma fala, uma pergunta, o que está acontecendo, e nós falamos, então,
não gosto deste formulário, então quem escreveu este formulário? Vamos mudar este formulário, vamos mudar a política. Você não pode cuidar de mãe e filho, você está usando o dinheiro da infância do FIA para a mulher. Mas ela está amamentando o bebê sem esse dinheiro, como a criança vai amamentar? Não importa, esse dinheiro é carimbado para a infância, não pode ir na boca de uma mulher com aquele mesmo feijão. E aí a gente passa 22 anos de luta, porque a gente começou ter ligação, convênios efetivos com o poder público em 2003. Ganhamos em um ano aquilo que hoje a gente gasta quase por hora, mas no mínimo é por dia, né? E mudou muito. Mas a incidência também foi forçada para nós. Então a articulação em RIA, em rede, depois no nível nacional e depois no nível internacional, onde a gente tem falado disso. Pode passar, por favor. Só tenho 34 slides, estou no primeiro, né? Que delícia. Então, a descrição do acolhimento conjunto institucional é um serviço de proteção social especial de alta complexidade. Se a Jane Valente fala que é alta complexidade, é. Tenho amigos meus que falam que é de média, mas ela falou ontem que é de alta. Não precisa ninguém, nem precisa pensar mais. Pensou, descarta os pensamentos. É alta. Que atende crianças e adolescentes com suas mães em situação de vulnerabilidade social, violência doméstica e situação de desabrigo temporário, promovendo a proteção, a manutenção do vínculo familiar e comunitário e a reestruturação familiar e social. Esta é a descrição que a gente conseguiu construir, está no guia, etc. e tal, mas aquilo que eu quero só vocês olharam e gravaram para nós, criança e adolescente com suas mães, não mulheres com seus filhos. Parece pequena esta ideia, mas se nós estamos falando a partir de uma construção do artigo 227 da Constituição Federal, que vai falar do direito de convivência familiar da criança e adolescente, e cai entre nós o financiamento dentro do Brasil e muitos vieses na área da infância, pode não ser aquilo que a gente deseja, mas são muito mais consolidadas que as políticas da mulher, que a maioria dos municípios nem fundo tem, né? Nem tem mecanismo, né? Só fala de transversalidade, que vai pegar um percentual de cada pote. Quer dizer, não faz nada, né? Ou faz, mas não faz nada específica e tem demandas específicas. Então, nós estamos trabalhando, sim, a partir do direito da infância, mas muito através da mulher entendendo, né? E nós hoje estamos com uma avó, com 3 netos aqui, né? Então foi mencionado outras configurações. Temos no acolhimento de mães adolescentes, nós temos uma moça com seu irmãozinho, ela ainda está grávida, esperando nascer o bebê. Esses tipos de perfis. O que eu falo, gente? A família se apresenta a nós do jeito que eles são, correto? E a gente tem soluções para fatias disso. Então, estou só tentando abrir um pouco a fatia, deixar a fatia um pouco mais larga. Aí a pessoa vai falar, você não tem casa de homens e pais solos com seus filhos? Não tenho. O próprio Bolsa Família, ele prioriza a mulher acima do homem, e nós temos várias estratégias para o atendimento de pais e homens. Nós temos uma sala de visita, muitas vezes o homem tem todo pleno acesso à sua família. Isso normalmente no desabrigo temporário, né? O marido procura emprego, etc. e tal, ou parceiro, o que seja. A gente consegue lidar com as outras complexidades. Mas cá entre nós, a maioria das nossas políticas são fatia do caso. Se a política da assistência, o tripé dela é a centralidade na família, e a família é uma avó cuidando de um menino com 24 anos com síndrome de Down, mas e aí um bebê que a filha deixou também para cuidar, nós sabemos que nós não temos serviços que conseguem olhar essas complexidades, ponto. Não atende. Eu lembro uma época que nós tivemos um caso muito grave, está relatado também no livro, uma mulher que ficou 27 anos em cárcere privado. E no dia do DNA saiu que comprovou a versão dela contra seu próprio pai, afirmando a gravidez dos 4 filhos dela, e 2 destes meninos eram adultos, e eles tinham sido fruto dessas violações incestuosas do próprio pai, e eles foram criados sua vida toda acreditando na palavra do seu avô e não da sua própria mãe.
quando eles foram dados as oportunidades de vir morar com sua mãe, no dia que eles receberam, não era igual o ratinho não, abrindo o envelope e todo mundo dando pancada. Estava lá na promotoria das comunidades, nós estávamos lá diante da promotora e dois homens adultos, vai ouvir sua história sendo reescrito por uma definição do DNA na hora. Muito sério, gente. Nós todos, fora de preparo. E como se prepare para isso? Uma faculdade se prepare para lidar com aquilo, com as emoções e a confusão ética, moral e tudo que naquela hora, nada te prepare para isso na vida. Todos nós perdidos. A promotora somente podendo falar para o cara que ele tinha que pagar pensão para as duas moças que ainda não tinham 18. E os dois homens. E eu literalmente falei, nós vamos oferecer eles acolhimento com sua mãe. Contra todas as nossas regras internas, tudo que a gente acredita, a gente vai ter que fazer uma forma de meio conter para garantir que eles não... Sim, porque pode acontecer o pior, pode acontecer muita coisa. Mas eu cheguei a falar, se eu não consigo oferecer proteção para esta família, nessas condições, eu fecho as portas de tudo que a gente faz. Porque essa instituição nasceu para atender a família da forma que ele venha. E estes dois homens adultos foram acolhidos por 1 ano e meio aqui. Exceção das exceções. Não é aquilo que a gente quer, minha equipe técnica às vezes vai falar para ti, pelo amor de Deus. Aprende a falar não e a gente tem que aprender a falar não. Mas tem causas que a gente tem que aprender a falar sim. Ou vamos achar uma forma. Ou rede, qual a solução que nós temos? Porque a gente sabe que este caso está impossível, certo? Dois adultos, como fica isso? Homens, né? Dentro de um acolhimento, enfim, passando. Então, assim, algo que me ajuda muito, é um pouco chato em termos de visual, esta tabela, mas está dentro do guia que a maioria de vocês compraram, muito obrigado, né? Vai tudo um desconto, viu? Mas merecem, vocês merecem esse desconto, que vocês vão falar disso no Brasil inteiro. Mas se vocês olhem a tabela aqui, nós temos 3 serviços que nós temos que admitir que fazemos também. Então, o que a gente colocou aqui? Quando falamos de acolhimento conjunto, na sua pura maneira de falar, nós temos o público prioridade, a criança ou adolescente com direitos violados, certo? Ninguém vai para acolhimento, ninguém vai para autocomplexidade sem ter direito violado. Este é aquilo que faz o flip-flop para... De proteção social básica para alta. Se ele vai para alta complexidade, estamos falando de violação de direitos, estamos falando de abuso, violência, negligência, estamos falando de algo da criança. Mas tem mãe. E essa mãe, ou avó, ou tia, ou genitor, ou figura de mãe, irmã bem mais velha, ela não é o principal violadora de direito. Ela não conseguiu impedir a violência acontecer ou a violação de direito acontecer. Mas ela não é aquele que acordou, né, propositalmente fazendo isso. Ela não tinha habilidade de inibir isso. Isso envolve situação de rua, isso envolve vários diferentes cenários. Mas o objeto é a criança. No caso do acolhimento de casas de passagem, são principalmente famílias em situação de risco, de rua, de passagem. Curitiba, uma cidade conhecida por ter bastante emprego, etc. e tal. Chega um monte de gente à cidade para procurar emprego, às vezes com uma promessa de emprego que não vem se concretizar, e fica em situação de desabrigo, de risco, e vem do norte, nordeste, interior do Paraná, onde vem, de Paraguai, não importa onde, mas vêm, chegam. E esta questão principal, né, a palavra-chave, é a ausência de habitação. Então, nós fizemos os levantamentos e vamos ver que 60%, né, das famílias que vêm para nós ficam menos que 50 dias. Então, nós temos que admitir que nós somos também uma casa de passagem. E tem que se adequar para isso. Na pandemia foi pior ainda, né? Que acolhimento de tudo isso dentro da pandemia foi um caos, né? Foi muito difícil. Mas essas famílias que vêm, ficam 3 noites, 1 noite até que a passagem, 2 semanas, 3 semanas, conseguimos um contato de um parente em outro município, que seja, isso é casa de passagem. Mas também necessitam de acolhimento, de ter um encaminhamento de qualidade, né? E por último, também existe o abrigo de mulheres em situação de violência. Lei Maria da Penha
onde a mulher é objeto da violência doméstica, como também vimos várias, né, a juíza e outras pessoas que estavam aqui ontem falando desse direito. Alguém leu as orientações técnicas nacionais para os abrigos para mulheres em situação de violência? Você leu aquelas folhas de 3 páginas feitas lá na época assim, isso para mim não é uma intenção técnica. Aquilo é um folder, um folhetinho para justificar que tem alguma coisa, né? Se eu falei mal do serviço de convivência, esse aí, honestamente, gente, merece só ser... Não tem nada de orientação técnica. E quando a gente começa a ajudar instituições pelo Brasil, foi mencionado ontem à noite em Presidente Prudente e Manaus, onde nós tivemos um projeto efetivo de ajudar uma instituição de acolhimento a abrir para mulheres e seus filhos nessas cidades, ou transferir uma casa de acolhimento de crianças para uma casa de acolhimento de mães e filhos em Manaus, que foi o caso. É impressionante onde a criança é invisível. Quem lê a tipificação nacional sabe, né? Mulher em situação de violência com ou sem filho. É como se fosse, se vem, vem. Se não vem, está igual. Gente, o que estamos falando dessas crianças? Nos 130 casas de proteção à mulher em situação de violência, ontem à noite foi permitido pela equipe, né? Haverá nossos momentos de visita mais organizada. Mas falei para algumas autoridades aqui que não conheciam o espaço, eu combinei com a nossa equipe que eu iria fazer uma visita de médico, de 5 minutinhos, né, lá atrás. Saem de lá, eles viram 15 crianças e 2 mulheres, né? A mulher que deu uma olhada, né, já não quero aparecer, mas a criançada, tudo vindo na direção lá, tio e tal, entendeu? Nossa instituição tem quase o dobro de crianças que tem mulheres. Então, sendo justo, temos que investir o dobro do tempo na infância do que na mulher, certo? Não seria o justo? Então, esses espaços são cheios de criança. E cadê a orientação técnica nacional para casas de proteção à mulher em situação de violência? O que fazer com essas crianças? Eles vêm ou não vêm. É isso que a tipificação fala. Vêm ou não vêm. Tá igual. Não está igual. São crianças que a maioria deles tem, no mínimo, passado por trauma. E num momento da vida muito mais significativo, temos que afirmar isso. Quem sabe o curva U do trauma sabe que tem a ver com em primeira infância, tem a ver com o fim da vida, onde a sensibilidade é maior. Nós temos que falar desses começos e fins. Pode passar. Guia, está com vocês, pode passar. Então não tem como falar, né? A gente tem falado com orgulho, como a Ali falou, no começo, do que fazemos e aquilo que a gente descobriu respondendo essas perguntas e demanda das mulheres saindo do orfanato com seus filhos lá em fim de 99 e começo de 2000. Mas não somos os únicos. O movimento em BH de Quem é SBB teve um trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia, que usou o mesmo título, uma nota. Né, o Conanda publicou sobre a retirada compulsória. Né? De Quem SBB foi um movimento de mulheres em BH, numa época que o Ministério Público do BH estava extremamente agressivo no acolhimento de recém-nascidos. Deu cheiro de maconha e a criança já não era mais com a mulher. E esse eu tenho falado. Né? O presidente dos Estados Unidos pode falar que ele fumou uma baseada na vida. A mãe brasileira não. É muito sério. Nos espaços dos hospitais e dentro das maternidades, a pergunta: você usou droga durante sua gravidez? Tia, sabe como é, né? Quando eu sabia que eu estava grávida, parei. Em muitos espaços isso significa separação. Nem se abre a possibilidade de ressignificar essa gravidez. Novo plano de vida, nada. E aquelas dragadas, né? Que a gente, na nossa época, né? Não faço mais também, mas na minha época, né? Já experimentei um pouquinho, né? Fez o efeito que fez. A gente teve cenários muito mais complexos. Eu não estou falando no último estado de crack, etc. e tal, né? E também
atende muitas mulheres que passaram por casas de recuperação, também é um outro debate que a gente poderia abrir aqui, mas fecha a caixa por enquanto, né? O que a gente faz com esses espaços que estão todos lá, sem pai, sem mãe, esses espaços, mas estão cheios de pessoas em atendimento, substâncias psicoativas. Mulher fica lá, faz o seu tratamento de 1 ano, 2 anos, e os filhos estão acolhidos no acolhimento, e o juiz traz de volta aqui, a gente trabalha fortalecimento de vínculos. Ouvimos isso ontem, da Júlia, né? Novamente, né? Parabéns, Júlia, falou tudo ontem, né? Falou dos espaços. Gente, essa ideia que nossos espaços não são terapêuticos, eles podem ser terapêuticos. Eles podem institucionalizar e detonar e deixar sequelas terríveis. Podem. Mas a gente sai de manhã no nosso trabalho e começa a fazer tudo isso para isso ser nossa realidade? Não, a gente olha elas como espaços de fortalecimento de vínculos. E sem dúvida nenhuma, uma das coisas que é o mais difícil, mas uma das questões mais concretas, é quando há uma separação de mãe e filho aqui dentro, porque de fato, para o bem de todos, aquele momento não é, que não significa perder não é mais o poder, né? É o poder familiar. Quando isso acontece, que uma criança sai daqui, vai para acolhimento e a mãe ou se mandou ou vai para um outro espaço, que acontece todo ano, em média, uns 6 vezes por ano. Então, cada 2 meses temos uma separação desse dentro do nosso grupo todo. Quando isso acontece, ele é muito difícil, porque quando entrou neste espaço, nós não estamos julgando o vínculo, nós estamos investindo nos vínculos, fortalecendo vínculos. Tudo que fazemos é isso. Mas se chega no ponto que entendemos que não há mais solução, né? Ou não é o momento, etc. e tal, tipicamente na área de saúde mental, né? Que é a área de complexidade da mãe, quando ela precisa de ajuda nesta área. E Campinas foi mencionado ontem, pode passar. Então, só para falar que não é só a gente, né? Tem os marcos legais que foram mencionados ontem pela Jane e pela Júlia, nota conjunto do Ministério de Saúde e MDS, tipificação, avaliação e atualização do plano. Pode passar. Então, isso é imagem, né, da parte do processo de atualização do plano, né? Era Zoom ganhando em cima da gente, atualizando o plano. Isso foi depois do processo. Vocês viram ontem os 6 relatórios da avaliação, e isso foi uma das oficinas, né? Lá está a Daisy, estamos lá, né? Estamos lá, turma, fazendo nosso trabalho de atualização do plano. A Júlia está lá também, e nem vi lá. Apareceu desde então, entendi. Pode passar. Pode passar? Então, dentro do eixo 3, como foi visto ontem, encabeça junto com família acolhedora. Por quê? Especialmente na literatura inglesa, em língua inglesa internacional, você vai ver modelos baseados na família, no modelo da família, né? Family-based models, né? É uma frase que você vai ler continuamente, como nem a palavra acolhimento existe, né? Convivência não existe em inglês também, então tudo é complicado. Cuidados alternativos é uma palavra em inglês retraduzida para português para falar acolhimento, que é aquilo que a gente faz, né? Mas eles não têm essas palavras, né? Então a gente tem essa questão de quando a gente vai para a esfera internacional e volta para o português. Mas esses modelos baseados na família, eles se agregam agora no plano nacional, que ou no fim deste ano ou começo do ano que vem, vai ser publicado, aprovado pelo CNAS, CONANDA, e está acolhimento conjunto dentro do plano nacional. Gente, o dia que eu li a versão, né, não aprovado ainda, mas vi acolhimento conjunto escrito dentro do texto do plano, eu chorei. Isso é um trabalho de muitos anos. Né? Aí volta a fita, né? As visitas. Você não pode fazer isso, você pode fazer isso. Não sei o que é isso, o que vocês fazem? É da mulher, é da criança, não sei o quê. Aí você vê ela dentro do maior documento norteador sobre nossa área do Brasil. E treme as bases, hein? Treme, fico feliz. Aí a Ana Angélica dando aula sobre acolhimento conjunto. Coisa mais linda. Isso, ela já é linda, mas falando do acolhimento conjunto, ela fica mais linda ainda. Pode passar. E aqui é o plano, a preliminar, que foi lançado para escuta pública no Brasil, que Júlia fez menção dos milhares de respostas que ela teve que responder, né? Pode passar.
E aí tem os 6 eixos e tem nós no eixo 3. Pode passar? Aí esses são parte dos textos. Se você poderia me botar isso, obrigado. A demanda pela discussão, regulação e implementação do acolhimento conjunto mães e filhos e pelas novas modalidades de acolhimento que preservem a convivência familiar, que quer dizer família, né? Emergiu nos estudos e debates subsidiados à elaboração do plano. Apareceu lá, Bernardi, não sei quem é, aí vai, né? Pereira, etc. Aí vai o povo, né? A rede precisa ter à disposição novas modalidades, serviços, metodologias e estratégias. A gente sabe que a assistência fez isso, né? Éramos conhecidos pela bengala, pelo programa de leite, todas essas coisas que a gente sabia que não era assistente social. Mas ele, em vez de nos delimitar e defender os SUAS, com uma fato de falar, não, mas isso não é. E essa é a dificuldade, não há espaço para criatividade. Aí, não sei se vocês lembram da fala da Cláudia Cabral ontem. Ela é muito clara, é uma voz praticamente profética, no correto sentido da palavra, onde ela tem a compreensão do que as ONGs e OSCs fazem. É nosso papel forçar o Estado a entender que existem outras maneiras de ser feito, que não é aquilo que é quadrado, que é feito. Pode passar. Opa, pulou um. A organização dos serviços para acolhimento conjunto de mães e bebês foi indicado como necessária para a proteção em situações específicas. Aí, pulando nesse contexto ainda, cabe mencionar aqui, apareceu eu. Reason, Vidmontas e Lima, publicaram uma guia de acolhimento conjunto. Esse está no texto do Plano Nacional, nosso guia. Ok, para a regulação, isto. Aí tem o embasamento. Pode passar? Eu vou ter que pular. Essa é uma construção que eu faço, né? Refletindo, interesse superior da criança. Você tem coragem, numa visita, depois denúncia, no território, numa casa, perguntar para a criança, de fato, se quer ficar longe da sua mãe naquele momento? Sabe? Você vai escutar aquilo que não quer escutar. É muito mais cômodo pensar, condenar aquela mulher incapaz, corresponsável, né, ajudou, não protegeu. Mas acho eu que o discernimento da criança merece ser ouvido, certo? Escuta qualificada, escuta etc e tal. Mas estamos dispostos a ouvir aquilo que a criança fala? As orientações técnicas, páginas 29, 30 e 31, vai falar do pré-diagnóstico. Os mais importantes... eu amo as orientações técnicas, né? É minha Bíblia amarela e eu corro para lá e para cá com ela embaixo do braço. Ele é fantástico, né? Os princípios norteadores das orientações técnicas. Também foi um movimento nacional e um grupo do governo federal que escreveu e somos maravilhosos mesmo, então claro que é bom. Mas, quando você lê ela e pega os princípios daquilo, não somente aquilo que é descrito como serviço depois, mas os princípios. Ele nos provoca, principalmente, interesse superior e a prevalência da família. Quais opções são possíveis? Quem viu o conselho tutelar conseguindo levar a criança para a casa da sua professora favorita enquanto a gente resolve a situação? Não, é acolhimento, é levar para um lugar estranho, não sabe onde, leva para uma casa de passagem, leva para Deus, sabe onde essa criança vai, mas não vai onde a criança pede para ir. Eu quero ir na minha tia, quero ir na quem você gosta, filha? Sabe? Gente, é tão complicado fazer esta pergunta para uma criança. Onde você gostaria de ir agora, filha, que você não vai poder ficar aqui? Ou quem você gosta? Quem quer seu bem? Vamos tentar essa resposta? Rede, sistema de garantia de direitos, que não escuta em alguns momentos. Eu não estou condenando todos, estou nos autocondenando dentro da dificuldade, da complexidade de pegar essas políticas públicas todas, setoralizadas, este mundo de gente aqui com suas responsabilidades e também seus medos, como a juíza da infância vai me falar. Mas, pastor, é incrível como essas mulheres dão à luz sexta-feira de madrugada, aí recebem um ofício, e eu chego lá às 11 horas da manhã, no começo do meu dia, né? Nós estamos trabalhando desde os 7, e ela chega às 11, ela não está mais esta pessoa, não é mais a juíza atual, não tem nada a ver com nenhum nome de Curitiba. Do passado, sim, mas eu estou falando de caso concreto. E ela falou, e a hospital me dá 2 horas para tirar aquela criança de lá, falando de questão de risco. Não tem histórico, não tem nada, não fez pré-natal, não fez nada. O que eu faço? Eu tenho que acolher.
Porque a denúncia, se a juíza não acolheu e aquela criança volta para casa e é morto 3 dias depois, ele é a sociedade inteira gritando, cadê a proteção desta criança? Sabia. Aí eu falo, juíza, por favor, nos dá a oportunidade de trabalhar esta família. Traz para a gente trabalhar e avaliar, não avaliar esse vínculo, fortalecer esse vínculo. Trabalhar uma outra resposta. E sim, é possível que a mãe pula e volta para o mocó e vai se enchendo de droga no dia seguinte. É possível. Mas demos a chance para aquela família, demos a chance para aquela criança saber da sua historicidade. E não fazemos como primeira ação a retirada. É isso que estamos falando. Ele pode ser a terceira, quarta, quinta, 10ª opção, mas ele não pode ser a primeira opção. Só por causa que estamos com medo. Pode passar. Terminando mesmo, mas vale a pena mencionar o Diagnóstico da Infância de Curitiba. É um documento tremendo, está online. Quem não agora está feito sob os dados de 2017. Mas se você vai somando os tipos de mães responsáveis nessa lista aqui, ou mulheres responsáveis para as crianças que entram no acolhimento, por isso que precisamos de política pública para a figura materna. Porque só da mãe biológica para o pai biológico já tem 5 vezes maior. Entendeu? E aí você vai adicionando a avó, né, etc., mãe biológica, mãe adotiva, etc. e tal, vai somando, estamos falando, e ainda isso não tira os não informados de 15. Então, estamos falando de 6 em 4, já é mãe. Já é mãe. E muitas mães solos, né, gente? Porque não tem política pública suficiente para ajudar essa mãe solo a criar as crianças. As crianças passam necessidade, violação de direito. E é culpa dela. Porque ela permitiu o cara entrar na casa quando o Estado não estava lá para oferecer a ela uma vida digna, né? Ok, próximo. Terminando. Aí entram os encaminhamentos, as formas que entram, CREAS, muita gente tem perguntado isso. Este próximo parte, que na realidade eu vou basicamente pular, vai estar em todas as oficinas. Então, estou somente mostrando as imagens que eu estou terminando, de fato, dentro de 5 minutos termino. Mas é só para vocês terem uma ideia, né, dos porquês que as famílias entram. A gente tem dados analisados ficha por ficha de 2007 a 2021. Patrick falou que iria fazer de 22 a 24. Fez um pouco, mas não conseguiu esse nível de detalhamento e não deu tempo. Estávamos montando a tenda, colocando carpê e tal. Não deu para fazer tudo. Mas estes números são bem seguros. Pode passar? Pode passar? Então, esses numéricos, né? 2010 para 2000 são poucos, né? Mas foi um crescimento. E tivemos o boom na pandemia. A pandemia foi a violência? Não, não só. Quando o poder público se envolve nas decisões. Mas, enfim, tem a ver. Tem uma redução nos últimos anos, porque nós fomos exigidos a separar os públicos. Eu não estou falando que está certo ou errado. Eu poderia fazer uma defesa de por que mães adolescentes poderiam conviver com mães adultas. Claro, a equipe tem que ser ciente dos possíveis dificuldades disso, né? Há a possibilidade de levar para drogadição, pegar uma adolescente, mas se a equipe técnica que mora lá, que trabalha lá o dia inteiro, está ciente dessas questões, né, gente? Mas há a possibilidade também que uma mulher de 20 anos também pode ser uma referência para uma adolescente de 16 de maternidade, né, gente? Quando você lê a avaliação dos egressos de acolhimento e ler suas palavras, eles vão falar sobre os relacionamentos significativos na saída. E a primeira coisa que aprendemos é que eles se relacionam com quem eles bem entendem. Uns vai gostar da assistente social, um vai querer ser advogada, mas um monte deles, como sai muitas vezes aqui, sai mulheres em duplas, construindo uma vida, apoiando uma a outra. E depois eles brigam e nem vai mais, e nem quer saber, não importa. A questão é relacionamentos significativos. São feitos. A gente fala isso para a equipe, saiba que a mulher que mora no quarto ao lado vai ter uma voz mais forte para aquela pessoa do que sua voz. Então, como a gente entra dentro disso, né? Ok, terminando, Ali, terminando, pode sentar, se acomodar para mais 2 minutos só, pode passar. Se dentro da guia, pode passar, equipe, atividades, tudo isso vocês vão falar. Eu só quero mencionar
o tempo de permanência, que todo mundo me pergunta. Tempo de permanência média entre 2017 e 2021 foi de 81 dias. Então, para quem é gestor público aqui, e como nós ouvimos ontem à noite, não se faz política de proteção deste ponto de vista, mas na prática se faz. Isso também é mais cost effective. Isso tem um impacto financeiro. Porque me mostra outro acolhimento que tem uma tempo média de permanência de 81 dias. Não tem. Porque você não está trabalhando uma reconstrução toda do zero. Você já está com a mãe. E trabalhando a emancipação dela, a autonomia dela de forma segura, é muito mais fácil e rápido um encaminhamento. Fácil, eu me arrependi de usar esta palavra. Ele é muito mais rápida. Ele não é muito mais fácil. Ele pode ser até mais complexo, mas ele é mais rápida. Óbvio que não construir, né? Não desconstruiu tudo e tem que reconstruir antes de encaminhar, certo? E para aquelas que não saem nos primeiros 50 dias, que permanecem até a fase 3, que quem não sabe o que estou falando, até hoje, até a hora do almoço vai saber o que estou falando das fases, tempo de permanência é de 6 meses, 169 dias, tempo média. São os casos mais críticos, mas os casos de maior complexidade. Tempo recorde nossa histórica, 3 anos. Temos alguém que está acolhido por mais de um ano hoje na instituição? Não temos. Né? Tivemos até muito recentemente uma família que estava aqui um ano, mas não tem nenhuma família que está aqui mais que um ano. Então essa eficácia da rotatividade, que dentro do diagnóstico da infância de 2017 de Curitiba, demonstrou que só essa instituição, à época, com 45 vagas total, atendeu 25% de todas as crianças que passaram para acolhimento no ano, dos 899. Porque eles entram e saem. Isso é muito bom. Né? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Esse mesmo gráfico só mostrado para ver mais. Motivos de saída. Só quero falar como última frase. Saídas com risco, 15%. A gente teve muito debate como equipe para trabalhar o que quer dizer isso. E nós imaginávamos que 15% de saídas com risco iria ser maior no começo, porque a gente não conseguiu ter vínculo ainda, construir vínculo, né? Aquela ideia, né? A família chegou, não gostou e voltou para relacionamento abusivo, voltou para a rua, voltou para a situação. Imaginávamos que iria ser mais na fase 1, não é? Alessandro vai falar muito na sexta-feira, amanhã, quer dizer, à tarde, né? Sexta-feira não, né? Nem temos mais. Vai falar amanhã sobre o autoaborto do seu próprio plano de vida. É isso que é a palavra que se usa? Sabotagem. Que em inglês é isso, não tem nada a ver com aborto, né? É sabotagem, autossabotagem. Então, acontece em todas as fases, isso que eu quero falar. Com igualdade. Impressionante. A gente não imaginava isso. Mas pelo fato que a fase 3 é tão mais complexo socialmente, tantos fatores, tem muita gente que também não consegue acompanhar junto, e esses normalmente são aquelas que mais nos causam o choro e lágrima. Terminando, pode passar, isso tudo vai ser... Pode tirar minha cabeça em cima da minha amiga lá? Isso. Por isso que estamos aqui, né, gente? A manter vínculos a todo custo. Moça que está no meio hoje, está nos Estados Unidos. Olha lá. Né? Origem haitiana. Batalhou e conseguiu chegar lá. Não sei se passou pelo Dorian lá e foi a pé, não sei como chegou lá. Não fiz esta pergunta. Só sei que pelo Face me mostrou que está lá nos States, né? E os outros colegas são mais próximos, estão aqui em Curitiba ainda. Gente, quero agradecer a sua atenção. Vão aprender muito mais nesses dias sobre acolhimento conjunto. Sei que muitos de vocês não vão poder trabalhar com acolhimento conjunto na vida. Mas eu creio que os princípios que levam a isso são tão válidos. Igualmente válidos no seu espaço de trabalho. Eu espero que as perguntas que nós fomos respondendo dentro da nossa realidade sejam as mesmas que vocês tenham coragem de fazer sobre o serviço onde estão. E que isso pode te levar a muitas soluções, não iguais, mas muito inovadoras também. Obrigado.